No dia 17 de dezembro do ano passado, criminosos que realizaram um mega assalto à Caixa Econômica Federal de Santos roubaram pertences, de clientes do serviço de penhores. Para atender as vítimas desse assalto, o Procon está realizando mutirões na cidade, o que é uma situação muito complicada, E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, aqui ao vivo no estúdio. Bom dia, doutor Rafael, tudo bem? Bom dia, Vanessa, tudo bem? Sempre uma satisfação participar. Eu que agradeço, um assunto tão importante aí que as pessoas, os clientes, acabaram ficando sem saber o que fazer, Como é que está essa situação hoje? Não existe um número oficial de vítimas desse roubo? Na verdade, nós trabalhamos com estimativas porque esses números não foram ainda compartilhados conosco pela Caixa Econômica Federal, que alega sigilo desses dados em razão das investigações. Obviamente que o Procon não é autoridade policial e não se preocupa com esse aspecto relacionado à investigação e apuração de responsabilidade na seara penal, mas nós precisamos desses dados, inclusive, para direcionar as nossas ações. Prova disso, inclusive, foi o grande número de pessoas que nos procuraram nos mutirões e que nós não sabíamos quantos atenderíamos, porque não tínhamos sequer a noção ou uma ideia de quantas foram vitimadas pelo assalto. E como que está sendo realizado esse mutirão? Olha, o mutirão foi realizado em duas oportunidades, porque desde 17 de dezembro, aí pegou a época de final de ano, Natal, Ano Novo, mas já no início de janeiro, muitos consumidores nos procuraram e, num primeiro momento, o Procon Santos, até por iniciar o diálogo e as tratativas para a composição amigável com a Caixa, represou essas reclamações, orientando os consumidores a aguardarem esse desfecho que, infelizmente, não foi satisfatório. Na verdade, depois de duas reuniões, 4 e 11 de janeiro, no dia 22 de janeiro, a Caixa não apresentou sequer uma proposta como forma de compensar os danos experimentados por estes consumidores. E aí, então, deflagramos os mutirões. Ocorreram dois, um no dia 28 de janeiro, outro no dia 30 de janeiro, e na soma destes mutirões, nós atendemos, apenas para o telespectador ter uma ideia, o que se atende mensalmente no Poupa Tempo, O Procon no Poupa Tempo, por mês atende entre 1.300 e 1.400 consumidores. Em 2 dias de mutirão, nós atendemos 1.300 pessoas. Dá para ver por aí que é um número alto, então, de número alto, e há um reclamo, aí uma grita muito grande por parte dessas pessoas. E dá para ter ideia de quanto a pessoa tem no penhor? Como é que ela faz essa comprovação? Então, essa informação, ela vem no contrato de penhor. Muitas pessoas têm as cópias do contrato, as que não têm a numeração, isso já é suficiente para que nós possamos abrir e registrar a reclamação. Agora, essa informação era obtida via site do banco, Como houve o assalto, essas pessoas que foram vítimas de assalto não conseguem mais acessar essa informação pela internet. Sim. Aparece que o contrato está indisponível, ela precisa se dirigir à agência. E aí houve um problema decorrente disso, que foi o de pessoas que fizeram penhor em outras agências e que foram surpreendidas, porque as joias dessas outras agências foram levadas à agência central e, portanto, essas pessoas que achavam que não eram vítimas deste episódio de 17 de dezembro acabaram também sendo atingidas e, portanto, estão reclamando os seus direitos. Sem dúvida. E o Procon solicitou algumas informações, diante da Caixa. Como é que está essa situação? A Caixa está colaborando? A Caixa podia colaborar mais, A Caixa não tem colaborado, infelizmente, e prova disso foram as duas audiências que realizamos, uma em Santos, na sede do Procon, outra em São Paulo, na sede da Caixa Econômica Federal, na Avenida Paulista, buscando justamente esse ponto de equilíbrio entre o valor que a Caixa trabalha de forma pré-fixada a título de indenização, ela estabelece 1,5 vezes o valor da avaliação, e outro critério que é aquele adotado pela jurisprudência, pelo Tribunal Regional Federal, que fixa em até 10 vezes o valor da indenização, o valor da avaliação a título de indenização. Entre 1,5 vezes e 10 tem um horizonte muito grande. Sim. E é justamente isso que nós buscamos sensibilizar a Caixa Econômica Federal para que encontre esse ponto de equilíbrio, não seja 1,5 vezes, não seja 10, mas seja 3, 4, 5 vezes, porque isso seria mais condizente com a realidade do prejuízo absorvido, experimentado por estes consumidores. E quais as informações que o Procon precisa da Caixa? Olha, nós precisamos que a Caixa compartilhe conosco, e se não for agora conosco, através do Ministério Público Federal, porque também fizemos esta representação no Ministério Público Federal, que está solicitando estes dados também, para que possamos avançar no sentido de encontrar essa fórmula, ou qual seria o critério adequado. Quais são as informações que nós não temos? Primeiro, o número de consumidores que foram vitimados. Nós trabalhamos com estimativas, mas não temos esse dado concreto. Obviamente que a Caixa possui essa informação. O senhor acredita que ainda tem pessoas que foram
foram vitimadas, mas ainda não procuraram o mutirão. Com certeza, não tenho dúvida disso. Ainda. Bastante gente, não é? Além disso, a gente precisa saber qual é o valor efetivo do prejuízo. Estamos falando de quanto? Segundo ou terceiro, há seguro? Se houver, qual é o valor da apólice? Como isso pode servir de indenização? Porque às vezes a própria apólice do seguro, se houver, acaba complementando esse valor a título de indenização pela avaliação. Sim. E mais ainda, se há ou não imagem das joias, dos objetos, nós acreditamos que sim, a Caixa não nos passa esse dado, porque isso também serviria para uma avaliação indireta ou para uma perícia indireta, possibilitando trabalhar outro critério, outro valor que não apenas o da avaliação. Na verdade, são informações básicas, né, doutor Rafael, para assim, dar Vanessa, continuidade aí ao processo. Tem dois pontos que acabam servindo como prejudiciais aqui ao consumidor. Primeiro, é o valor utilizado do grama do ouro para esse contrato de penhor é muito aquém, muito inferior ao valor de mercado. E segundo, o desprezo que se faz em relação aos bens, quanto a adornos, pedras, etc. Sim. Tudo isso não é considerado na avaliação. Por isso que os consumidores reclamam, porque o valor da avaliação fica muito distante do valor de mercado ou do valor que estas joias teriam em alguma outra situação. E tem previsão de mais um mutirão, doutor? Nós temos, sim, no dia 26 de fevereiro, faremos o terceiro mutirão, que já estava agendado e marcado junto com aqueles primeiros, novamente na Secretaria de Educação. A gente agradece sempre a cessão do espaço, no auditório da Secretaria de Educação, ali na Praça dos Andradas, número 25/34, ao lado da rodoviária de Santos, das 9 às 17 horas. O consumidor pode ser de Santos, pode ser de outras localidades. Se for vítima desse assalto, o PROCON Santos está encampando e registrando essas reclamações. Basta que ele leve os documentos pessoais, um comprovante de residência, se tiver a cópia do contrato ou pelo menos o número do contrato, isso é suficiente para o registro da reclamação. E falando um pouquinho do direito desse consumidor, qual que seria o direito dele? Receber 100% desse prejuízo? Na verdade, receber os 100% de prejuízo e receber aquilo que fosse condizente com o valor da joia, porque essa indenização pré-fixada, na nossa concepção, afronta o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51, inciso 1, na segunda parte, diz justamente que não se pode trabalhar pré-fixação de indenização, de perdas e danos, ainda mais quando o consumidor for pessoa física, como é o caso destas vítimas do assalto da Caixa. Então, é importante que a boa-fé objetiva produza efeitos, que haja bom senso do fornecedor, prestador de serviço, da Caixa Econômica, para que encontre justamente o valor que é tido como o prejuízo real. O consumidor e o PROCON não quer que o consumidor receba qualquer vantagem em relação a isso, mas também não pode admitir que haja um prejuízo deliberado e legitimado por nós enquanto órgão de defesa do consumidor, porque essa indenização não faz frente à realidade do prejuízo sofrido pelo consumidor. E para o PROCON ir até o final com tudo isso, vão ser realizados outros mutirões depois desse terceiro, com certeza, né, doutor? Se houver, a procura está grande, se no dia 26 nós percebermos que há uma demanda ainda reprimida ou pessoas que não conseguiram registrar a reclamação conosco, não haverá problema de marcarmos, mediante a disponibilização do auditório, de agenda, novas datas para absorver essa demanda. Tá certo. Doutor, e antes do mutirão, parece que acontece uma audiência pública também no próximo dia 16, é isso? Exatamente. No dia 16 de fevereiro, na Câmara Municipal, na Câmara de Santos, haverá uma audiência pública com as autoridades, não só PROCON, mas Caixa Econômica Federal, acredito que Ministério Público Federal, Polícia Federal, e é muito importante a presença dos consumidores, daqueles que já nos procuraram no PROCON, de outros que não nos procuraram, mas são vítimas dessa situação, para buscar esses esclarecimentos e pressionar as autoridades, em especial a Caixa Econômica Federal, para mudar o seu posicionamento, alterar a conduta em relação a como vem se portando nesse caso que lesa, está prejudicando uma série de pessoas. E que possa resolver toda essa situação também, né, doutor? É o que nós queremos. Acreditávamos nessa conciliação extrajudicial e amigável, infelizmente, por uma intransigência da Caixa, não chegamos a bom termo e não é razoável hoje que simplesmente se direcione estas pessoas a proporem ações judiciais, entupindo o judiciário que já tem muito processo. Então, a ideia é forçar mesmo este acordo, seja com as reclamações do PROCON, seja com a intervenção do Ministério Público Federal, que está conosco nessa também. Doutor, antes de encerrar, eu queria só que o senhor repetisse os documentos que essas pessoas devem levar e onde vai ser o próximo mutirão. O próximo mutirão, então, no dia 26 de fevereiro, das 9 às 17 horas, no auditório da Secretaria de Educação de Santos, ali na Praça dos Andradas, ao lado da rodoviária. As pessoas devem levar os seus documentos pessoais, um comprovante de residência, e se tiverem a cópia do contrato, é muito comum que um mesmo consumidor tenha vários contratos, leve as cópias destes contratos, ou ao menos o número destes contratos,
porque isso já é suficiente para que possamos abrir e registrar as reclamações. Tá certo, doutor. Conversei com o doutor Rafael Quaresma. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado.